fazer o anel mágico? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui um fio de malha de resíduo e a agulha número 7, tá bom? Então, eu vou pegar os meus 3 ou 4 dedinhos, vou pegar 3 dedinhos. Deixo uma sobrinha aqui, ó. E aí, eu vou dar a volta nos meus dedos. Seguro no meio do xizinho. Aí, eu entro com a agulha por baixo do primeiro e puxo o segundo pra dentro. Dessa forma. Aí, eu solto o meu xizinho aqui, ó. Vou puxar o fiozinho da laçada, o fiozinho que está saindo do novelo, tá bom? Eu vou laçar ele aqui, ó. Laçar é encaixar o fio na agulha e puxar para dentro. Fiz uma correntinha. Agora, vou fazer pontos baixos dentro do meu anel mágico. Então, eu entro lá, busco o fiozinho, aí eu busco o fio novamente, laço ele e passo por dentro das duas laçadinhas. A correntinha, ela sempre vai contar como um pontinho, ou um pontinho baixo, se for uma correntinha só, ou se for 3 correntinhas ou 2 correntinhas, um ponto alto, tá bom? Depende do que nós vamos trabalhar aqui nesse anelzinho mágico. Então, aí, novamente, vamos fazer o anel mágico com pontos baixos. Eu volto lá dentro do anel, busco o fiozinho, fico com 1 e 2 na agulha. Aí, eu laço o fio novamente e puxo pra frente. Sai as duas laçadinhas. Novamente, gente. Entro lá dentro, busco o fio, fiquei com 1, 2 na agulha. Laço o fiozinho novamente e trago ele por dentro das duas laçadinhas que estavam na agulha. E aí, aqui, ó, eu vou ajeitando, vou puxando pra virar uma laçadinha, um anelzinho mesmo, tá bom? E aí, conforme a receita ou o vídeo estiver pedindo, nós vamos colocando os pontos baixos dentro do anel mágico. Se for para fazer suplá ou se for para fazer cestos, vai depender muito do tamanho que você quer. Nesse anel mágico, você vai definir o tamanho da sua peça, tá? Se você colocar muito pouco não, poucos pontinhos, não vai dar certo. Se você for fazer uma peça grande, então tem que ver o que você quer para depois dar certo, tá bom? Aqui eu fiz um nó no meu fio. Então, aqui... E como que eu conto quantos pontinhos que eu já fiz? Que a gente vai fazendo e vai perdendo as contas. Eu vou contar de acordo com os vezinhos que estão sendo feitos aqui. Vamos chamar de vezinho, tá? Ele parece um vezinho mesmo, ó. Então, aqui eu tenho um pontinho, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos colocar dentro desse anelzinho 10 pontos. 8, 9 e 10. Aí, para eu fechar esse anelzinho mágico, como eu faço? Eu vou pegar esse fiozinho que tá sobrando aqui e vou puxar, puxar, puxar. Até fechar o anelzinho, ó. Se o fio não tiver elasticidade, é perigoso você puxar e ele quebrar, mas esse tem. Mas não desistam, tá? Se o que vocês estiverem trabalhando for assim, não tem problema. Puxem mais com cuidado, que aí ele vai dar certo. Aqui eu vou ensinar vocês a fazerem um fechamento, tá bom? Cada fechamento
depende do que você vai, do ponto que você vai fazer, para o fechamento aqui ser diferente. Cada um tem o seu fechamento específico. Ó, eu estico a laçadinha lá em cima. Aí, eu vou entrar, gente, essa é a dúvida maior das iniciantes. Então, eu vou bem com cuidado para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Aqui, ó, foi onde eu fiz a minha primeira correntinha. Aí, aqui sai o Vzinho. Eu vou entrar embaixo desse Vzinho aqui, ó, desse. De trás para frente. Tiro a agulha do trabalho, entro de trás para frente, pegando as duas laçadinhas, desse jeito. Aí, volto a laçadinha na agulha e puxo ela lá atrás. Assim. Agora, aqui onde ele está saindo, observem que a laçadinha que eu puxei lá atrás, ó, ela sai aqui, ó. Ela passa por aqui. Eu vou entrar embaixo dela de frente para trás. Assim. E aí, eu volto a laçadinha que tava lá atrás na agulha. E aí, ajeita bem para ficar certinho. Encaixa o fiozinho aqui na agulha e puxa ele pra frente. Vou puxar somente esse aqui. Esses daqui vão ficar como base, tá bom? No começo, vocês vão ter dificuldade de trazer só um pontinho, mas vai tentando, porque se trazer todos, não vai ficar certo, tá bom? Então, esse eu vou trabalhar ponto baixo na lateral. Então, aí, eu subi aqui, vou fazer uma corrente é isso. E nessa segunda carreira, a gente trabalha, geralmente, quando é trabalho circular, dois pontinhos para cada pontinho da base. Então, aqui, ó, ele tá saindo aqui. É aqui que eu vou entrar novamente para fazer mais um pontinho. Onde ele sai, você entra novamente e faz mais um pontinho. Agora, mais uma vez. Agora, ó, tá vendo que ele faz aqui um ponto? Eu vou entrar na sombrinha, ó. Faz uma sombrinha aqui, ó, um sombreadinho. E é nessa lateral que eu entro para fazer os pontos. Vou fazer 2 pontos para cada pontinho da base, tá? Então, se aqui na de baixo eu tinha 10 pontos, aqui em cima eu vou ter 20 pontos. Então, eu vou entrar em cada espacinho aqui e fazer 2 pontinhos baixos. Subo lá em cima, laço o fio, passo por dentro dos dois, volto no mesmo lugar, puxo o fiozinho pra cima, laço novamente e saio das duas perninhas. Aqui eu já tenho 1, 2 e 3. 3 vezes 2, né? 3 pontinhos. São no total 6 pontos. Ó. Venho novamente aqui na lateral, onde faz um buraquinho aqui, a gente entra. Esse não é o ponto baixo centrado. Se for para fazer cachepô, eu aconselho a fazer o ponto baixo centrado. Eu já vou ensinar vocês, tá bom? Aí, eu entro no meio. Volto no mesmo lugar. E faço mais um ponto. Agora, eu venho no próximo espaço, faço mais 2 pontinhos. 2. Esses são os pontos baixos, então, nós vamos treinar os pontos baixos, tá bom? Venho no próximo, ó, dá pra ver lá do outro lado o buraquinho, então, é aqui que a gente entra.
E outra coisa, não se preocupem com o fiozinho que está lá atrás, que eu vou ensinar vocês a arrematarem ele também, tá bom? Para isso, vocês vão precisar de uma agulha de tapeceiro, uma agulha de tapeçaria. Ó, e aqui eu finalizei o último pontinho baixo. Dessa forma. Olha lá que legal que eu falei dos tons de tie-dye, ó. Ele fica manchadinho no meio, ó. E fica exclusivo. Então, aqui, para eu fechar esse ponto, ó. Tá vendo que aqui é a correntinha que eu fiz. Eu vou inserir a agulha dentro do primeiro vezinho. De trás para frente. Aí, eu encaixo o meu fio. E puxo ele lá para trás. E aqui, onde ele está saindo, ó, se você observar, ó, se eu puxar ele, eu sei onde ele está saindo, ó. E é embaixo de onde ele sai que eu vou colocar minha agulha de frente para trás e voltar o pontinho na agulha. E esse vai ser o fechamento invisível do ponto baixo normal. Aí, eu subo aqui, fiz rápido, né? Ó, entrei, voltei o pontinho na agulha e eu vou puxar somente esse aqui, lá pra frente. Subi com ele lá em cima, laço o fiozinho e passo dentro da laçadinha, uma corrente, ok? Agora, eu vou ensinar vocês a trabalharem o ponto baixo centrado, tá bom? O ponto baixo centrado, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz no início do vídeo, coloco o anel mágico, a quantidade de pontos que eu tenho que ter aqui dentro. E aí, eu vou fazer o fechamento diferente. É só isso que muda, porque os pontos vão ser pontos baixos também. Então, aí aqui assim, ó, é onde saiu a correntinha, tá? Então, aqui é o primeiro vezinho. É aqui que eu entro de novo, do mesmo jeito. Entro de trás pra frente, volto a laçadinha e puxo lá atrás. Dessa forma. Aí, agora é no lugar de entrar que a gente vai mudar. Não é onde passa aqui, ó. Tá vendo que tá passando, tá saindo o fiozinho aqui. Mais ou menos é isso mesmo. Porém, a gente não vai entrar na lateral, a gente vai entrar no centro do pontinho de baixo. Tá passando aqui, ó. Deixa eu ver. É que o fio é escuro. Ó. Ele tá saindo aqui, certo? Embaixo dele tem um vezinho. Esse aqui, ó. Esse vezinho. Então, é nesse meio do vezinho que a gente entra. Entrei no centro do vezinho. Vou voltar o pontinho na agulha. Puxo o fio para ajeitar bem. Isso. E aí, eu vou puxar esse daqui, o fio que tá saindo do novelo, eu vou puxar somente ele por dentro disso tudo. Às vezes, vai ser difícil para vocês encontrar o meio. Abrem bem o fiozinho, é no meio dos pontinhos de baixo, tá? Aí, eu faço uma corrente, eu volto no centro do ponto de baixo, onde saiu esse pontinho, puxo o fio e faço mais um ponto. Aí, agora, gente, não vamos mais entrar nas laterais, tá? Eu vou entrar, tá vendo aqui, ó? Ele forma aqui, ó, um vezinho mesmo. É no centro desse vezinho que eu vou inserir a agulha. Eu tenho que conferir lá atrás se saiu também no centro do vezinho, ó, saiu, certo? Aí, agora, eu puxo o fio, eu laço ele lá atrás e vou puxar
aqui. E nessa fase, vocês têm que observar que todos os pontinhos vão estar no mesmo lugar, sempre entrando e saindo pelo meio do Vzinho, porque senão vai duplicar ponto e vai dar errado, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, para não termos problemas e ter que desmanchar. Ó, na carreira anterior, a gente estava entrando aqui, ó, nessa lateral aqui. Agora, a gente vai entrar no centro do Vzinho. Dessa forma, tá bom? Puxo o fiozinho lá em cima, laço ele e faço ponto baixo, igual a gente estava fazendo na anterior. Volto no mesmo centro aqui, ó, do V, subo lá em cima e faço ponto baixo. Novamente. Aqui, ó, às vezes o Vzinho fica meio torcido, mas prestem atenção para entrar no meio dele. Prestem atenção se ele saiu no centro lá atrás também, ó. No meio. O meu não saiu, tá vendo? Então, eu vou entrar novamente para ele sair no centro, porque senão vai ficar feio e vai dar errado. Ó, esse é o centro, certo? Aí, eu busco o fiozinho, subo lá em cima, dou a altura do outro ponto. Prestem atenção bastante nisso, que ele tem que ficar da mesma altura que tá o outro, tá bom? Laça o fiozinho, puxa pra frente. Novamente. No mesmo lugar. E aí, quando estamos trabalhando com ponto centrado, vamos fazer o fechamento toda vez com o ponto centrado, tá bom? Só se vocês forem mudar de ponto, que daí vai mudar o fechamento. Nenhum fechamento é igual para pontos diferentes, tá bom? É o fechamento que não deixa a sua peça marcada. A pessoa tem que olhar o seu trabalho e não saber onde ele começa e onde ele termina. Às vezes o pontinho fica bem apertadinho, ó, tipo esse aqui. E aí a gente tem que manter o padrão dos pontos, tá bom? Se começa a fazer apertado, tem que ficar todos apertados. Se começa a fazer larguinho, tem que ser todos larguinhos. Volto no mesmo meinho. Eu não estou cortando o vídeo, tô fazendo junto com vocês, para vocês verem a dificuldade que nós temos para fazer os pontinhos, tá bom? Se não estiver dando certo, voltem o vídeo, façam novamente, que é importantíssimo estar certinho. Quando a gente vai fazendo essa carreira, o buraquinho aqui ele vai abrindo, ó. Aí nessa carreira, no final dela, a gente fecha, puxa novamente aquele fiozinho que tá sobrando lá atrás, pra ele ficar bem fechadinho. E aí depois ele não vai abrir mais. Se tiverem dúvidas, anotem as dúvidas e tirem elas comigo, tá bom? Cheguei aqui no meu último pontinho.
Faço 2 pontinhos no mesmo espacinho. E vamos fazer o fechamento. Ó, aqui onde eu fiz a corrente e aqui é o primeiro Vzinho. É aqui que eu entro, tá bom? De trás pra frente sempre. Lembrando de tirar a agulha da laçada. Volta a laçadinha na agulha e puxo ela lá atrás. Opa, escapou. Puxa lá atrás. Desse jeito. E agora, nós vamos entrar no centro do primeiro pontinho, ó. Abre bem pra você ver onde vai ser o centro. Aqui é onde ela tá saindo, ó. Onde ela está passando pra ir lá atrás. Então, é nesse centrinho aqui, ó, desse ponto, que a gente vai entrar. Volta a laçadinha na agulha, encaixa o fiozinho e puxo somente o fiozinho. Faço uma correntinha e vou seguindo para fazer o nosso passo a passo. Aqui eu vou ajeitar bem e vocês aprenderam a fazer o laço mágico, tá bom? A nossa primeira aula é isso. E eu já volto para mostrar para vocês a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!